minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa o nobre secretário de Assuntos Institucionais, o senhor Sérgio Delboni, e também o secretário jurídico da Câmara, o senhor doutor José Alexandre. Retificando, o secretário de Administração e Finanças, o doutor José Alexandre. Compõe a mesa também o nosso nobre diretor de planejamento, o senhor Wagner. Também compõe a mesa o nosso nobre professor Mário. Senta aí, Mário. Boa sorte aí, doutor. Podemos falar? Mande aí, né? Manjo. Aperte e fala. Com a palavra, nosso nobre secretário. Não, acho que não precisa direto, né? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Vamos falar sobre o orçamento, previsão para 2014. Previsão de 84 milhões, sendo 70% já comprometido com o pessoal, em torno de 57 milhões. Então, 84 milhões previsto, 70% com o pessoal. Aluguéis, previsão de 2 milhões e 700 mil. Contratos, em geral, 8 milhões. Obrigações patronais e semelhados, 11 milhões. E para manutenção, previsão de 5 milhões e 700. Temos ainda, dentro do valor previsto para contratos, a informatização da casa e também a possibilidade de investimento da nova sede, né? São as informações preliminares aí que podemos passar aí, a questão de valores. Passada essa parte da explanação do nosso nobre secretário, passemos à parte dos questionamentos feitos pelos vereadores e nobres munícipes. Com a palavra, o vereador Guti. Boa tarde a todos. Vereador Barreto, aproveitando que é a última audiência do orçamento do PPA, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, conduziu muito bem os trabalhos, conseguimos fazer todas as audiências, né? E com o quórum previsto, parabéns pela condução, e isso mostra que o político jovem em Guarulhos tem vez. Então, meus parabéns mais uma vez. E aproveito para parabenizar a todos aqui também, todos os vereadores que estiveram presentes, indagando todos os orçamentos das diversas pastas, contribuindo ainda mais para que a cidade consiga avançar. Esse debate é muito produtivo, né? Uma vez que a gente decide o futuro da cidade não só para o ano que vem, mas para os próximos 4 anos. E já entrando na matéria, um tema que foi quase que exaurido em sua totalidade foi a questão do contrato com os carros locados, né, pela Câmara. Parece-me que nessa reunião que a gente teve semana passada com o presidente da casa, esse contrato não foi cumprido pela empresa que venceu o certame, que venceu a licitação, e foi se aplicada uma multa. Eu gostaria de saber o valor da multa e se já foi pago essa multa, ou se a multa já foi pelo menos dada à empresa. Como é que está, né? Qual que é o status dessa multa? E ele me disse na ocasião, o presidente, para todos os vereadores, que será feita uma nova licitação para
para alocação de novos carros. Eu gostaria de saber como é que anda esse processo também. Não é o meu caso, porque meu carro é dos antigos ainda, mas está bom, eu não faço muita questão disso. Mas tem vereadores ainda que estão com os carros que estão deixando a desejar, quebrando a todo momento. Isso é prejudicial para o trabalho. Então, gostaria de saber qual que é a previsão, né, e como é que está o status dessa licitação também. E foi falado a questão orçamentária também de alguns gastos, a qual seria para a informática. O que compreende esse gasto de informática? O que será atualizado e mudado aqui na Câmara? Né, a gente sabe que os vereadores, cada vereador tem um notebook, isso já há 3 anos que foi repassado aos vereadores. Gostaria de saber se isso muda também, até mesmo o painel, né, muitas vezes trava, como que está isso? Vai ser substituído o painel, os terminais de votação, o vereador Jesus apontando ali, vão ser substituídos ou não? E todo o sistema da casa, como que será o sistema de informática, o que será mudado, qual o valor desse contrato atualmente, o que compreende e o que será modificado para o ano que vem? Sem mais, muito obrigado. Com a palavra, nosso nobre vereador, professor Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, nobres integrantes da mesa, boa tarde. A minha participação agora não será focada à Câmara, a audiência do que foi apresentado. Estou plenamente satisfeito com os questionamentos que foram feitos pelo vereador Guti, mas a minha participação, presidente, ela tem o objetivo de agradecer aos vereadores, agradecer aos pares, os vereadores da base de sustentação, vereador que aqui se coloca e tem a postura independente, vereadores da oposição, porque no início da nossa legislatura, muito se falou nesta casa, e eu particularmente pude ler muito na imprensa sobre isso, de que esta casa não tinha responsabilidade, de que os vereadores aqui não participavam das audiências da LDO, do PPA, e durante o período da LDO nós vimos algumas notas tímidas, dizendo que esta casa cumpriu a sua obrigação. E hoje, último dia das audiências do PPA, e nós cumprimos a nossa obrigação. Cumprimos e cumprimos bem. Aqui não ficou uma única pasta que tivéssemos que passar a audiência para o outro dia. Mesmo com as nossas dificuldades, com a dificuldade dos vereadores de estarem nos seus escritórios, nas suas bases, trabalhando na rua, mas aqui nós demos quórum em todos os dias de trabalho. Então, eu acredito que não poderia, como líder de governo, e mais do que isso, como vereador, como representante do povo que é cobrado, não poderia deixar de parabenizar esta casa. É fruto do nosso trabalho que estará aí a discussão que estamos encerrando hoje sobre o PPA, sobre o orçamento 2014. Isso mostra que esta casa não se pauta pelo que é dito na imprensa, não se pauta por grupo A, grupo B ou por segmentos, mas se pauta pela responsabilidade que cada parlamentar tem com o seu mandato em desenvolver a contento, porque estar aqui todos os dias, nesse período, e ter quórum e aprovarmos, ouvirmos satisfatoriamente as pastas e hoje a Câmara, isso mostra a responsabilidade. Então, parabéns aos nobres vereadores, parabéns ao presidente e parabéns também ao presidente Eduardo Souto, que deu liberdade ao Eduardo Barreto para que nós tivéssemos aqui esses encontros quase que diariamente para cumprir a nossa obrigação. Então, parabéns aos senhores e às senhoras, e que fique registrado isso, que essa legislatura tem dado exemplo no papel de cada parlamentar nesta casa. Obrigado. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Bruno mandou subir aqui, senão não fotografa direito. Bom, boa tarde, senhores e senhoras.
ao nosso quadro técnico da Câmara Municipal, saudar o Dr. Sérgio Deboni, que é um dos funcionários mais antigos da casa, ao qual eu saudo todos os funcionários de carreira desta casa, os comissionados. A minha pergunta é rápida: 70% do orçamento é para pagamento funcionário, de funcionalismo. Tirando o quadro dos gabinetes dos vereadores, dos 34 vereadores, cada um pode nomear até 15 cargos comissionados, qual que é o número de funcionários da casa sem o gabinete dos vereadores? O quadro concursado da casa. Porque o presidente tem seu gabinete, o vereador tem seu gabinete. E qual o quadro de funcionários concursados hoje da casa? Era só essa pergunta que eu faria. O Guti contemplou quase todas as perguntas dos vereadores. E para encerrar, eu quero saudar o nosso presidente, que conduziu aqui democraticamente todo o trabalho dessa casa. É a última sessão, a última audiência pública. E o próximo passo é reunir a comissão para discutir aí as emendas. Eu já vou informar aos senhores que eu apresentei uma emenda no orçamento, no artigo 5º, alterando o remanejamento do prefeito municipal de 12% para 6%. Porque se nós aprovarmos o orçamento do jeito que veio, nós vamos ficar batendo palma para o prefeito o ano inteiro. E o prefeito tomando as decisões e a Câmara só assistindo. Um remanejamento muito alto, dá quase 100% se mantivermos os 12%. Então, eu achei por bem, apresentei a emenda e já apresentei no substitutivo do prefeito para a gente estar discutindo aqui junto com os vereadores. E não está fechado, acho que é uma questão, aqui é uma casa democrática, Samuel Vasconcelos, e depende da discussão aí com os vereadores. Eu achei um patamar bom, 50% para o prefeito remanejar, abaixando de 12 para 6. Então, a gente conta aí com essa nova Câmara, nós temos aí uma renovação de 60% dos vereadores e esperamos que não tenhamos aqui os velhos costumes de aprovar o orçamento, um orçamento autorizativo, do jeito que o governo manda, nós aprovarmos. Tem uma discussão das emendas, os vereadores têm o direito de apresentar as emendas, está sendo conduzido pelo líder do governo. Esperamos que prospere, tá? Já vai ser um avanço, se nós conseguirmos ainda colocar algumas emendas para estar atendendo aí a região de cada vereador, esperamos que dê certo. E os outros anos, senhores vereadores, Heleno Metalúrgico, do jeito que o projeto chegava na casa, ele saía. Se houvesse alguma alteração, era alguma alteração técnica por parte do Executivo. Quando nós apresentávamos todas as nossas emendas, o governo mandava o substitutivo, né, Ari? Chegava o substitutivo na casa, a comissão dava o parecer, votava primeiro o substitutivo, que é de acordo com o regimento, e o projeto original que nós discutimos em audiência ia para o lixo. Então, com essa Câmara nova, nós temos uma esperança de estar apresentando algumas emendas e fazendo aí algumas alterações no orçamento. Demais, agradecer ao senhor, presidente, que conduziu bem os trabalhos, democraticamente, independente do vereador de situação ou oposição, foi muito bem conduzido. Infelizmente, a participação, há anos vem diminuindo a participação da população aqui nos debates, mas nós cumprimos aquilo que manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é ouvir a Secretaria para discutir orçamento, plano plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária, que essa é a função da Casa Legislativa. Então, parabéns a todos os senhores da comissão e ao presidente, e saudar aí nossos funcionários. Esperamos que o próximo ano seja um pouquinho melhor para nós vereadores, porque esse ano foi muito difícil para a gente conduzir aí os trabalhos, manter o escritório, né, pastor Barbosa? Manter o escritório com o salário aí que a gente recebe. Então, a gente agradece aí os senhores. Nosso muito obrigado. Assessoria, parabéns. Em nome do Grauco, agradeço toda a assessoria. A imprensa da Câmara está nota 10, parabéns. Tá? A assessoria de imprensa fez um trabalho maravilhoso. Os jornalistas, a Rosana, o Wellington, o Eurico, mais os fotógrafos, que participaram intensamente aqui dos debates. A gente quer dar parabéns também. E vamos à votação. Em 15 de dezembro teremos recesso, né? Esperamos antecipar a votação para bem antes do dia 15 de dezembro, que a gente cumpra aí o que manda a lei orgânica e nós encerramos nosso trabalho legislativo no dia 15 do 12. Obrigado. Com a palavra, nobre vereador doutor Laércio Santos.
Senhor presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores, público presente e quem nos assiste pela TV Câmara, boa tarde a todos. A minha pergunta é bem direcionada. Relativamente ao gasto com informática, qual é o planejamento que nós temos para o próximo ano, no que diz respeito à redução com relação ao custo que nós temos com papel? A Câmara Municipal de Guarulhos gasta muito com papel. Infelizmente, nós não temos ela toda informatizada, já deveria estar. O judiciário que aí está, que é o maior do país, no estado de São Paulo, já está informatizado, não tem mais uso de papel. Então, qual é o planejamento dentro desse curso de informática? Já teve uma pergunta aqui, há alguma perspectiva para isso ou é algo que ainda vai ter que ser repensado mais para frente? Então, a pergunta seria mais nesse aspecto. E no mais, eu conclamaria os colegas vereadores para a gente pensar para o próximo ano e os próximos anos, para que nós venhamos implementar alguma mudança, para que possamos fazer essas audiências públicas somente à noite. Eu acho que seria mais produtivo para a população, inclusive todas as cadeiras praticamente vazias. Eu acho que à noite a população poderá acompanhar com mais qualidade. É algo bem interessante para pensar. Com a palavra, nobre vereador Novinho Brasil. Senhor presidente, Eduardo Barreto, mais uma vez cumprimento Vossa Excelência, na pessoa do qual cumprimento os demais colegas, e não vou entrar na questão do orçamento também, até porque já foi explanado, explicado o que será feito, onde vai. Cumprimentar também o senhor Delboni, na pessoa do qual cumprimento os demais que o acompanham. Mas eu quero aqui também, senhor presidente, para finalizar aqui, parabenizar Vossa Excelência, viu? Parabenizar pelos trabalhos. Sei como isso é cansativo, sei como dá dor de cabeça. Em 2012 eu presidi essa peça orçamentária e por uma questão de justiça também, o que falou aqui o vereador Samuel Vasconcelos, infelizmente, vereador, sempre temos algo negativo e meio que genérico da parte dessa casa. Os vereadores não têm compromisso, os vereadores não participam e é sempre uma coisa que eu questiono com a imprensa, não sei por que motivo. Qual é o problema? A imprensa tem toda a liberdade, mas o que me deixa, às vezes, aborrecido, por que não dá nome? Porque você está aqui, você fica 10 horas, 12 horas, mas se acontece de ser cancelada 2 ou 3 ou 4 audiências, sai na imprensa. Não aconteceu a audiência por falta de vereadores. Então, eu que estava aqui, o senhor que estava aqui, também é vereador. Para a população também faltou. Eu participei nessa casa durante o mandato passado de todas as audiências, inclusive as audiências públicas de 2008, eleito vereador, antes de assumir, participei das audiências. De 2009, 2010, 2011, 2012, presidi e dirigi as audiências, mas sempre vi o jornal. As audiências estão sendo realizadas sem quórum, as audiências foram suspensas, as audiências foram prejudicadas por falta de vereadores. Alguns vereadores dessa casa que não tem nome para a imprensa, alguns não têm nome. E outros têm um nome muito fácil, muito acessível. Então, mas de qualquer maneira, deixa esse negócio para lá. Mais uma vez, queria dar uma dica aqui para a parte da imprensa. Quando bater nessa casa, o problema são os vereadores dessa casa? São. Os senhores sabem quais são os nomes, dê os nomes. Ou será que é como a gente vê de vez em quando na imprensa, desculpa o desabafo aqui, porque tem a imprensa aí, tem alguns setores da imprensa aí que faz até classificação. Vereador do alto clero e vereador do baixo clero. Bom, eu já sei que eu sou do baixo clero, mas isso para mim não tem nenhum problema. Nenhum problema. Mas a gente vê na imprensa, por incrível que pareça, um vereador do alto clero foi cotado para tal problema. E um vereador do baixo clero falou besteira na tribuna. Coisa terrível. Para mim, vereador é vereador. Vereador eleito é vereador.
Mas como a imprensa classifica o alto clero e o baixo clero, e eu sei que eu estou no baixo clero, não sei se tem um grupo do baixo clero ou se eu sou o único do baixo clero, mas até aí tudo bem. Mas eu quero parabenizar, presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pelo excelente trabalho, pelo esforço, pela postura, tá? Vossa Excelência está de parabéns, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a equipe da Câmara, e Deus abençoe os colegas, a imprensa presente, o público presente. E esse vereador do baixo clero encerra por aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre munícipe, senhor Cícero. Presidente, é pouquinha palavra, né? Inclusive o vereador Samuel até brincou comigo, né? Tem costume, até ele brincou legal, que tem muitos que vêm aqui que faz por deboche até. Não é o caso dele, quando tem alguma audiência pública. Certo? Eu quero dizer o seguinte, que houve aqui já, minha filha trabalhava em alguns, no McDonald's, e ela veio, o outro filho meu aqui, certo? E presenciou muitas coisas aqui, dentro aqui da Câmara Municipal, do banheiro. Que o banheiro é uma imundícia, não tem zelo nenhum esse banheiro aqui da Câmara, ao menos mal que vai mudar para outro prédio, tomara que seja, né? E não tem um sabão para lavar a mão da pessoa que vai no banheiro, certo? Então é isso, até ele brincou, que o vereador, com certeza, era bom vereador, passar para a noite, o pessoal trabalha de dia, à noite vem para as sessões, mas se vir para as sessões e continuar a mesma ceboseira que esse banheiro público, é uma vergonha. Eu vou dar um exemplo de Osasco, que é um buraco à vista do nosso município de Guarulhos, é um exemplo de Câmara Municipal, é um exemplo de tudo, e é bem organizado, e tem TV para os munícipes assistir, enfim, então é isso que eu quero dizer para os 34 vereadores, vem aqui defender coisas sérias, vocês todos defendem, mas tem alguns que às vezes vem algum deboche, tal, que eu não quero entrar nesse detalhe, enfim, e é isso que eu falo para vocês, só isso, muito obrigado para todos. Não havendo mais questionamentos a serem feitos pelos vereadores nem pelos munícipes, passemos à parte das respostas e últimas considerações dos nossos nobres secretários. Sobre o caso da alocação de veículos, a multa arbitrada foi R$ 94.680, 10% do valor do contrato. Está na fase de defesa preliminar. Passando a fase da defesa, vem a decisão da aplicação ou não da multa. Na questão do edital, está sofrendo um ajuste e na fase de cotação também. E a exigência de uma certa caução para não acontecer o que aconteceu com esse contrato. Prometer e não entregar a parte dos veículos, né? Quanto ao número de funcionários estatutários, a quantia é de 195 funcionários. Na parte de informática, quem poderia dar um maior esclarecimento é o nobre secretário, o Dr. Sérgio Deboni. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, colegas e demais presentes. Especificamente sobre os investimentos previstos para o ano 2014 relativo à área de informática e telecomunicações, temos a informar que está previsto a melhora na rede de internet, sendo disponibilizado através de fibra ótica, de maneira a agilizar o acesso e propiciar o uso para o maior número possível de pessoas. Tendo em vista que, com já o número elevado que tivemos esse ano, se impõe a melhora na prestação desses serviços. A Câmara efetuou recentemente uma licitação e veio a contratar um novo software de gerenciamento das atividades administrativas e legislativas da Casa. Com esse novo software que está em fase de implantação e treinamento, será possível, está previsto que a partir de 1º de janeiro tenhamos
a abolição do uso de papel na Câmara. Todas as proposituras, todos os expedientes administrativos correrão de forma eletrônica. Esse procedimento prevê ainda a certificação digital de todo aquele funcionário, servidor ou mesmo vereador que editar determinado despacho ou expediente para atuação, ter a certificação digital disso, ter a legalidade, o reconhecimento público da legalidade de seu ato. Isso trará enorme vantagem e celeridade também na tramitação desses processos legislativos e administrativos. Está previsto também a modernização do sistema de votação dos terminais de votação dos senhores vereadores e atualização do painel. Não foi feito esse ano por conta da expectativa da mudança, da reforma para o novo prédio. Isso ensejaria uma despesa maior e teria que perder parte dessa despesa. Se optou por esperar mais um pouco e fazê-la primeiramente na parte dos terminais, que pudessem ser reaproveitados no outro prédio, vindo a concluir esse ano 2014, 2015, mas já ficaria definida a tecnologia a ser adotada. Também está previsto para o ano que vem a digitalização de todos os documentos do acervo de prontuário de servidores, processos de licitação e, numa terceira fase, o restante do acervo de nosso arquivo. Isso tudo vai propiciar também disponibilizar a consulta pública de modo permanente via internet, todo tipo de expediente que tramita ou tramitou na Câmara desde a emancipação política e administrativa desse Poder Legislativo. Também está previsto uma verba de modernização, de compra e modernização dos equipamentos de informática, com as respectivas licenças de uso, e investimentos na área de modernização do sistema de PABX da casa. Isso tudo já está em fase de estudos completos, fase de licitação. A maioria desses procedimentos estão sendo suspensos agora nos finais de ano, porque não vai dar tempo de terminar os procedimentos de licitação, e a dotação a ser utilizada nesse procedimento, então, terá que ser as dotações do próximo orçamento. Mas já estão bastante adiantados, praticamente aguardando só o encerramento do ano, o início do próximo ano, com as novas dotações e os novos valores orçamentários. Na área, vou aproveitar, não foi perguntado, na área da TV Câmara, está previsto a ampliação das produções dos programas para a meta é 12 horas diária de produção. Hoje nós temos 2 horas semanais de produção própria. Temos as transmissões das sessões. A ideia, o ano que vem, está com a grade bastante ampliada. Inclusive, estamos concluindo um projeto de parceria com a Universidade de Guarulhos, que trabalha lá em conjunto com a Câmara, na produção desses programas, no fornecimento de equipamentos, enfim, uma parceria muito produtiva. E, por fim, a ideia também é implantar um serviço de rádio na Câmara, de rádio, não rádio comunicador, ou a rádio propriamente dito, e a impressão mensal de um informativo das atividades desse legislativo. Esses são os planejamentos para o próximo ano, contemplados pelo orçamento que os senhores irão votar. Lembrando que esse orçamento, todos sabem que está calculado ou está previsto em cima da arrecadação do ano 2012, por conta do prazo de elaboração e de apresentação para esse legislativo. Mas os senhores devem ter em mente que os valores são aqueles da receita realizada até o dia 31 de dezembro de 2013.
Então, os valores ali constantes no projeto que chegou dia 30 de novembro, é parâmetro, mesmo porque a Câmara, o nosso orçamento está em cima de um percentual dessa receita. Isso já está garantido pela LDO, então nós teremos essa condição a evoluir a receita arrecadada do jeito que está evoluindo, conforme publicação no site do Executivo Municipal, teremos condições tranquilas de proporcionar toda essa melhoria, esses serviços previstos, e até com certa folga, possibilitando outras atuações e acatamento de outras sugestões no decorrer do próximo ano aí dos senhores. Era o que cumpri informais. Alguma outra dúvida, estamos à disposição. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Guti. Apenas uma das respostas, eu não consegui me situar só na questão do instituto, na verdade, do poder. Então, a questão que foi apresentada pela empresa na verdade, ela está contestando, né? Ela fez a contestação, está fazendo a sua defesa, enfim. Ela faz isso, é interpartes, ainda está na fase interpartes, ou seja, é entre Câmara e a empresa, ou está no judiciário isso? É administrativo ou já está no... Administrativo, fase então, interna. quem ainda a Câmara vai admitir ou não essa contraprestação da... Não, o ato foi provocado pela própria presidência em razão da inadimplência do contrato. Tá. Então, a fase administrativa, direito de defesa, um prazo pertinente. Após isso, a aplicação da multa, creio que é 100%. Perfeito. Certeza. Então, a multa vai ser aplicada? Vai ser aplicada. Era isso que me surgiu dúvida. E quanto os serviços de informática e tecnologia, creio que sejam várias empresas, né? Porque os objetos são diferentes, né? Uma questão de painel e terminal, outra... Enfim, já sabe quanto está reservado para cada empresa, para cada tipo de serviço? E já existe algum desses serviços licitado ou ainda todos em processo de licitação? Não, a parte de modernização do painel ainda não está licitado, mas e nem a digitalização. Com relação ao sistema, já está licitado em fase de implantação. Para o ano que vem, estima-se um gasto por volta de 5 milhões como investimento na área de informática. Agradeço os nobres secretários da nossa casa, dessa Casa de Lei, da Câmara Municipal de Guarulhos. Agradeço aos nobres diretores. Agradeço pela responsabilidade dada a esse presidente, pelo prefeito Almeida e pelo presidente da casa, o senhor Eduardo Soutur. Agradeço à imprensa. Agradeço a mesa diretora na pessoa do meu amigo Glauco. Agradeço os funcionários da taquigrafia e dizer que este vereador está à disposição e honrado pela oportunidade dada a Deus. Dizer que conduzi os trabalhos da melhor maneira que pude, sem a colaboração dos nobres vereadores nada seria possível, e dizer que toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa casa, dou por encerrada a presente audiência.
Muito bem, com a audiência sobre a Câmara Municipal, audiência pública aqui sobre a Câmara Municipal, completamos então as 35 audiências públicas aqui do Plano Plurianual para o exercício 2014-2017 e também para a Lei Orçamentária Anual de 2014. Comigo aqui está o diretor de Assuntos Institucionais da Câmara, Sérgio Deboni, que falou aqui também durante a explanação. Sérgio, boas novidades para o ano que vem, né? Temos. Boa tarde. Temos bastante novidade para o ano que vem, na área de informática, de telecomunicação, enfim, é um projeto de dinamização de todo o serviço e vai propiciar celeridade na tramitação dos processos, transparência administrativa e a entrada definitiva da Câmara na modernidade, tendo tudo eletrônico e disponível à internet. Modernidade essa que passa pela nova sede. Tem muita gente curiosa e já perguntando quando é que vai ficar pronta, quando é que muda. E aí, o que dá para dizer sobre isso? Passa pela nova sede. A nova sede está em fase de levantamentos para a contratação de empresa para fazer o projeto. Em seguida, com o projeto concluído, licitação para as obras. Para as obras, o presidente Soutura está conversando com o prefeito Almeida, no sentido de a prefeitura assumir a execução dos serviços, direto ou indiretamente, e abater os custos do orçamento do próprio legislativo. Já que é um assunto mais específico, né, construção, reforma, um assunto estranho para a administração, né, da Câmara, e deixar esse prefeito que tem mais competência administrativa do assunto para realizar. Agora, puxando aqui a sardinha para o nosso lado, queria que você repetisse, para quem não pôde ver a audiência rotativa da televisão, as novidades que devemos ter aqui na TV Câmara para o ano que vem e que aproveitasse, já que estamos chegando ao final do ano, fizesse um balanço desse primeiro ano aí de funcionamento da TV Câmara. Então, para o próximo ano está previsto um aumento de número de servidores da TV Câmara, servidor técnico. Está previsto a contratação de uma empresa, isso eu acabei até esquecendo de falar lá, o serviço de closed caption, que vai possibilitar a transmissão direta da sessão com os caracteres embaixo. Vai permitir, ao término dessa sessão, já sair uma ata resumida e uma ata completa de todos os pronunciamentos. Isso também propicia a seleção de trechos de determinados oradores, a critério de cada orador, e a remessa via SMS ou via vídeo, enfim, os meios de mídia existentes, para ele disparar para a imprensa, para correligionários, simpatizantes, enfim. Também teremos o aumento da produção de programas, pensando em 12 horas, né? 12 horas semanais de produção da TV Câmara, e um convênio com a Universidade de Guarulhos, com o curso de jornalismo, que vai propiciar, primeiro, uma integração entre os alunos, a universidade, com a Câmara na produção de programas, ampliando até essa grade de 12 horas. Essa 12 horas é nossa e existe essa possibilidade de ampliar isso ainda, tendo uma grade bem graúda, bem completa para toda a população de Guarulhos. Ajuda mais do que bem-vindo. E para a gente fechar aqui, só foi a segunda pergunta que eu te fiz, o balanço que você, como diretor aqui de Assuntos Institucionais, faz do primeiro ano da televisão? Bom, sem dúvida que a implantação e o funcionamento da TV Câmara, praticamente iniciado esse ano, né? De maneira muito positiva. Foram 10 anos de luta para se conseguir implantar, desde a estruturação do departamento, a criação do departamento, depois a parte técnica. Foi um trabalho muito difícil, árduo, e a gente vê com alegria e recompensado o esforço quando a gente assiste às transmissões das sessões, as transmissões das audiências públicas, as sessões solenes, todo o trabalho legislativo, sessão extraordinária, propiciando uma transparência de tudo que é feito aqui, tudo é realizado à população em geral. Mais do que isso, a TV não é só local, né? Nós usamos o canal NET da TV Legislativa, mas também estamos transmitindo via internet. Aliás, também vai melhorar bastante com a implantação de fibra ótica, qualidade de imagem, de som,
tudo é um aprendizado. Esse ano nós aprendemos muito para aplicar o ano que vem e temos um serviço com melhor qualidade a todos os guarulhenses. Obrigado, diretor. Disposição a todos, parabéns pelo trabalho realizado, parabenizando você em nome de todos os demais funcionários da TV Câmara. Muito obrigado, agradeço as palavras. Quero pedir também a presença aqui do diretor de Administração e Finanças, o Zé Alexandre, para falar um pouquinho de números, né, Zé? Você que já aqui deu uma explanação aqui no início da audiência pública, foi até bastante breve. O orçamento para o ano que vem, só para a gente repetir, 84 milhões, é isso? 84 milhões, tendo como base o valor de 2013. Então, na medida que se aumenta a arrecadação, pode-se aumentar o valor do repasse. Tem muita gente que fica em dúvida em casa e pergunta, esse orçamento é repasse da prefeitura, sempre é da prefeitura, é isso? Da prefeitura. É dessa forma que funciona? Dessa forma que funciona. E aí 70% você dizia que é gasto com pagamento de pessoal, né? Isso, tem, porque não só salário, então você tem também os adicionais, que na medida que o funcionário tem um tempo de serviço, incrementa mais um adicional, então, e outras vantagens também. Né? Líquido aí te sobra para investimento quanto? 30% desse valor. Mas você consegue investir, de fato? Porque a gente sabe que dos 30% também tem outros compromissos já a se saldar. Para investimento, quanto é que dá para a gente colocar aqui? Quando se fala em investimento, vamos dizer assim, fazer a casa funcionar administrativamente. Então, digamos aí, cerca de 11 milhões. Até que não é uma verba tão ruim, né? Por ano, né? Podia aumentar, né? Então, é tudo questão de planejamento, né? Você planeja, faz o estudo e na medida que as coisas vão acontecendo, você vai aplicando esses valores. Zé, para a gente fechar aqui, já até para a gente encerrar a transmissão, eu pedi também a palavra aqui do Sérgio Deboni, que é o diretor de Assuntos Institucionais, sobre a TV. Eu não sei, vocês da diretoria, como enxergam a TV, enquanto telespectadores, queria que você pudesse falar aí uma palavrinha sobre a televisão desse ano de funcionamento. Eu tenho acompanhado, viu? E acredito que é uma forma de acessibilidade, por que não, a informação. Então, a pessoa às vezes está distante, no limite do município, uma comodidade de acompanhar o trabalho do Legislativo. É um importante passo, sim. Obrigado, Zé, por falar com a gente. Agradeço a atenção e boa tarde para vocês. Beleza, esse, portanto, o Zé Alexandre aqui, diretor de Administração e Finanças, já liberei aqui. Bom, então, resumindo para você, 35 audiências públicas já aconteceram sobre aqui o PPA, né, Plano Plurianual 2014-2017, e também a Lei Orçamentária Anual para 2014. Repetindo para você, então, olha, os vereadores têm até a próxima sexta-feira, dia 22 agora, para apresentarem as emendas. E depois será feita uma reunião na outra semana, dia 28, para que essas emendas aí possam ser avaliadas e, então, serem colocadas ao projeto. Para finalizar para você, se você não teve tempo de vir aqui ao plenário assistir alguma audiência pública, até porque elas ocorrem durante o dia, então o horário para quem trabalha realmente é um pouco complicado. Se você também não conseguiu assistir ainda pela TV Câmara ao vivo, não tem problema. As audiências vão ficar aqui armazenadas lá no site da TV Câmara, então você pode acessar a hora que você quiser, até para compreender melhor onde é investido o dinheiro que você mesmo paga com impostos aqui para a cidade e que deve ser devolvido com certeza a você. Por hora me despeço, agradeço muito o carinho da sua audiência, lembrando que amanhã tem mais uma sessão ordinária transmitida ao vivo aqui do plenário também. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê por aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Olá, eu tenho um convite para você.